Seria esse o melhor controle alternativo ao Joy-Con do Nintendo Switch? No vídeo de hoje a gente testa o MobaPad M6 HD, um controle bem interessante para o console da Nintendo. Como vocês sabem, aqui no canal a gente tem uma longa história quando o assunto é controle para Nintendo Switch. Eu amo os Joy-Con da Nintendo, porém o fato de serem retos na parte traseira não ajuda na ergonomia, especialmente para quem tem mãos grandes como eu. Por conta disso, eu acabo tendo problemas de dores e cãibra quando eu jogo o Nintendo Switch, especialmente no modo portátil por mais de 30 minutos. Galera, dói tudo. E ao longo dos anos, eu sei que tem mais gente que, como eu, gostaria de ter uma pegada melhor para melhorar a ergonomia do Nintendo Switch, não é mesmo? Talvez você que está assistindo esse vídeo aqui. A boa notícia é que eu resolvi esse problema já há muito tempo atrás, pesquisando e adquirindo controles alternativos feitos por empresas terceiras. Você que acompanha o canal viu a gente fazer review do controle da Nixie, do controle diferentão deles, que lembra o GameCube, do controle da Cracked, do Nitro Deck, e a gente até tentou acoplar o Pro Controller do Nintendo Switch com um acessório. Quem lembra desse vídeo aí? Saudades dessa história toda, né, galera? São 8 anos de Nintendo Switch já e muita coisa aconteceu aqui. Eu vou deixar link na descrição e nos comentários para todos esses vídeos, caso vocês queiram ver outras opções. E no vídeo que a gente fez a review do Nitro Deck, vocês sugeriram esse modelo aqui, o MobaPad M6 HD. Eu entrei em contato com a MobaPad, eles me enviaram não só o M6 HD, como também o N1 HD, modelo Pro Controller, que eles têm aí pra gente poder falar aqui no vídeo. E eu tô testando eles tem 2 meses pra ver se o negócio é bom. Eu inclusive viajei com ele pra gente poder cobrir o evento do Nintendo Switch 2 lá em Nova York. Se você não viu esses vídeos, veja, eu vou deixar no izinho aqui também, pra gente poder ter mesmo essa experiência de andar por aí, viajar, usar esse controle e ver o que a gente tem a dizer. Então, vamos lá! Começando com o unboxing, na caixa do MobaPad M6 HD a gente encontra os 2 controles super bem embaladinhos, olha que bonitinho, e uma caixinha extra na parte central trazendo alguns acessórios customizáveis. Abrindo essa caixinha a gente tem 2 placas frontais que podemos trocar, sendo que a placa da esquerda traz um design octagonal para o analógico, para quem preferir usar assim. Esse tipo de design octagonal guia o direcional do analógico para que ele se alinhe melhor aos eixos e direções e oferece vantagens para certos tipos de jogos que requerem mais precisão, como jogos de luta e de plataforma. Além disso, a gente tem também o D-Pad padrão em formato de cruz, para quem preferir ele ao D-Pad que vem com o MobaPad. Esse aqui, ó, ele tem um espacinho. Esse aqui que vem no MobaPad oferece uma estrutura que aumenta a superfície de contato com o nosso dedo e dá também um pouco de descanso para ele sem perder a precisão, similar ao que a gente vê no controle Elite do Xbox Series. Mas se você prefere a experiência do D-Pad padrão, ele também traz o acessório, é só você tirar aqui e trocar, super tranquilo, tá? E já que no início tem algo que me chamou bastante a atenção por conta desse controle aqui. Para trocar todos esses acessórios, basta você puxar essa parte da frente aqui, ó, que ela vai saindo. Então eu desencaixo aqui assim, eu puxo aqui assim, ela é segurada por ímãs, então sai tranquilamente sem esforço, não tem que fazer força, não tem risco de quebrar, é só ir com jeitinho e tá beleza. Aí é só efetuar a troca e prontinho. Olha os ímãs aqui, ó. Tem marcação para você encaixar corretamente, evitar cometer erros, e uma vez encaixado, você nem percebe que são ímãs segurando. Ao lado de cá tem ímã, encaixa super bem e não solta. Uma outra coisa bacana é que essas placas frontais, por serem removíveis, podem ser trocadas por outras de outras cores que você pode comprar separado se você quiser customizar um pouco mais esse seu controle. Originalmente, os modelos M6 HD vêm na cor preta e na cor branca, que foi a que eu pedi para eles poderem me enviar, porque eu acho o branco lindo do Switch OLED, mas eu vou falar sobre isso no finalzinho do vídeo, tá? Dá para trocar por cores como rosa, azul, para dar outra cara pro seu Nintendo Switch. Vou encaixar aqui de volta, ó, pronto, já encaixou. Aí eu venho aqui, marcação, pronto, galera. Além disso, vem também o manual e eu acho que é isso que vem na caixa dele. Já de cara, só de tirar da caixa, o MobaPad M6 HD surpreende. Ele tem cara e pegada de um controle premium, bem construído e de qualidade, galera. A parte traseira traz um grip que encaixa bem nas nossas mãos, olha só que belezura, garantindo uma boa distribuição do peso do console e evitando as minhas dores e cãibras de se jogar por muito tempo. Como eu falei pra vocês, eu viajei com ele, joguei bastante no avião, no hotel, jogo bastante aqui em casa e eu não sinto dor alguma, exatamente por conta da boa pegada aqui atrás, que garante uma boa ergonomia. Ainda sobre o grip, notem que ele é texturizado para dar mais aderência na pegada e evitar que escorregue.
Além disso, a gente encontra um botão extra que fica na altura do nosso dedo médio e anelar aqui na parte de trás, tá? Esse botão pode ser customizado como a gente quiser e a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Como é um botão de cada lado, você tem aqui, o MobaPad M6 HD acaba oferecendo 2 botões extras pra gente poder configurar, que podem ser muito úteis em determinados jogos. No Pokémon Unite, eu gosto muito de dar esse exemplo, eu gosto de configurar esse botão aqui pra poder fazer o gol, porque ajuda que a gente evite que tem que ficar indo no X toda vez, e aí sem tirar os dedos do controle, você aperta a parte traseira e faz o seu gol. Eu adoro customizar esses botões para ações assim, mas fica a critério de vocês como fazer. Tem gente que usa para trocar arma, trocar item, enfim, cada jogo vai ter uma forma diferente de customizar, você pode fazer isso, tá? O analógico possui Hall Effect e promete durar 5 milhões de ciclos sem drift, e os botões são mecânicos e utilizam uma tecnologia de silicone líquido, que garante que a gente tenha um apertar bem suave, galera. E de fato, é mesmo muito gostosinho de apertar. É difícil mostrar isso para vocês em vídeo, mas apertar os botões nesse MobaPad é diferente, é diferenciado, tá? Se você comparar com os Joy-Con, então, nem se fala. Eu vou ousar aqui e vou dizer que o apertar é mais suave do que o Steam Deck e talvez do que qualquer outro controle que eu tenha aqui na minha casa, sem exagero nenhum. E essa sensação ajuda muito no sentimento de que é um controle de qualidade. A promessa deles é que dura tranquilamente 10 milhões de apertadas sem problema algum. Botões de ombro, eles também são muito bons, precisos e com uma ótima pegada. A única questão aqui é que, comparado com os outros controles que a gente testou aqui no canal, parece que a gente não tem como configurar a intensidade do aperto, então talvez seja um ponto negativo para você que valoriza poder customizar o tanto que você vai apertar no botão para que ele ative, para que ele reconheça que está sendo apertado. A galera que joga jogo de tiro, por exemplo, muitas vezes prefere um aperto curto aqui para poder ativar o botão no ombro rapidinho para dar os tiros, para não ter que apertar até o fundo. A boa notícia é que o botão de ombro do MobaPad não é muito fundo não, galera, então acaba sendo um aperto rápido e responsivo. Um ponto que você pode ser negativo aí, depende, né, é que ele faz um barulhinho de clique que pode irritar um pouco, especialmente em ambientes silenciosos. Olha só. Sobre o clique, todos os outros botões também acabam tendo esse mesmo barulho, e especialmente o D-pad octagonal. Ó, toda vez que você aperta, eu diria que ele vai fazendo esse barulhinho. E eu diria que esse é o maior ponto negativo do MobaPad, ele é um pouco barulhento demais, porque muitas vezes você vai pegar para jogar perto de outras pessoas, de noite, e vai ficar nessa clicação. Mas eu confesso pra vocês que eu acabei relevando essa questão, só que é bom falar porque cada um é cada um, e eu sei que tem gente que se incomoda muito com isso, que tá assistindo o vídeo e que provavelmente vai falar, pô, infelizmente esse controle não é pra mim então, tá? Falando em incômodo, uma outra questão que pode ser interessante ou não pra vocês, e que eu lembrei agora é porque alguns gostam e outros não, e eu vi isso nos comentários dos outros vídeos e por isso que eu tô trazendo aqui, tá, galera? O MobaPad M6 HD é um controle com um visual diferente, olha só, ele é bem bonito, mas ao mesmo tempo que não chama muito a atenção. Ele não tem luz brilhante nem piscante em lugar nenhum, o que pode ser ótimo para quem não quer luz atrapalhando enquanto joga no escuro, por exemplo, mas nem tanto para aquele jogador que quer uns RGB bolado piscando para todo lado. Isso costuma fazer a diferença principalmente para quem joga de noite, tá? Em locais escuros. Sem iluminação, não chama atenção para nada a não ser a tela principal do Switch. Como eu já vi pessoas reclamando de incômodo com a luz do controle, porque às vezes joga deitado na cama antes de dormir, com a luz apagada, o quarto escuro, aquela luz brilhando no olho, eu achei importante a gente dizer aqui que o MobaPad não tem LED, ele é simplesmente branquinho assim, ou preto, que são as cores padrões dele, tá bom? Outro ponto interessante aqui é com relação à vibração desse controle. A MobaPad diz que usa no controle M6 HD os mesmos motores de vibração que são usados nos Joy-Con originais do Nintendo Switch, e eles podem ser customizados de acordo com a preferência do jogador, tá? Além disso, ele possui um giroscópio de 6 eixos para ter suporte a controle de movimento naqueles jogos que você precisa movimentar para todo lado. O MobaPad M6 HD chama atenção também para um aspecto que nenhum outro controle que a gente avaliou aqui no canal até hoje possui: NFC. Esse é o primeiro controle de terceiros que a gente faz review aqui no nosso canal, onde existe o suporte ao NFC e com isso o suporte a, isso mesmo, Amiibos. Então, lembra que nos outros vídeos eu dizia que não eram controles para quem usava e curtia Amiibos e aí ia ter que passar longe deles? Pois é, esse aqui tem leitura de Amiibos e os Amiibos funcionam. Infelizmente, eu não tenho Amiibos, então eu não consigo testar essa funcionalidade aqui no controle, mas o site oficial da MobaPad garante a funcionalidade, tal qual os Joy-Con original também possuem, tá? Os Amiibos são lidos no controle direito, bem aqui nessa área, perto do botão Y, beleza? Os controles possuem também bateria de 500 mAh
em cada lado, tá? Que permite que sejam usados por horas e horas no modo tabletop, que é aquele que você tira os dois controles, bota a telinha e fica com ele na mão. Além de tudo, o que a gente falou até aqui agora, dá para customizar alguns aspectos do controle, tanto de forma analógica, apertando alguma combinação de botões que você vai ver no manual e configurando no próprio controle, como também de forma digital, usando um aplicativo que você baixa. Inclusive eu preciso elogiar o aplicativo da MobaPad, que de todos os controles que a gente testou aqui no canal até hoje, é o app mais funcional e responsivo. Eu não tive nenhum problema com esse aplicativo, ele reconhece tudo certinho, se conecta aos controles via Bluetooth com muita facilidade, faz o que precisa fazer sem nenhum percalço, o que é ótimo. Nos outros eu encontrava algum erro de conexão, alguma coisinha assim, esse aqui nada, galera. Eu consegui fazer update de firmware tranquilinho, é possível também customizar os botões, remapear se você quiser, configurar o tempo que o controle demora para desligar sozinho se ele estiver ocioso, a intensidade da vibração, a funcionalidade de turbo, que você pode ter aqui também, permite que você apenas aperte o botão uma vez e o controle continue apertando sucessivamente, e é possível também configurar macros, isso é, sequência de botões para que ele fique repetindo se você assim precisar. Isso é bom às vezes em um jogo de fazendinha, alguma outra coisinha assim que você tem que repetir as coisas, tá? Conectar o Nintendo Switch é super tranquilo também, você tira ele da caixa, encaixa no Switch, tá pronto, tá funcionando. Se você quiser também colocar como um segundo controle, alguma coisa assim, basta colocar o Switch em modo de pareamento de controles e apertar o botãozinho aqui na parte lateral. Ele entra em pareamento, encontra o Switch e tá funcionando também. Mas uma coisa legal aqui é que no MobaPad M6 HD, você acorda o Switch apertando o botão Home. Olha aqui, ó. Olha só que belezura. Coisa que nos outros controles que a gente testou aqui no canal, acabava que não funcionava assim. Um você tinha que apertar o Power, o outro você tinha que apertar outra coisa, enfim. Né? Esse aqui funciona apertando o Home, como nos Joy-Con. De forma geral, o MobaPad M6 HD é um excelente controle que me chamou a atenção positivamente em muitos momentos. Seus botões têm apertos suaves, ele é ótimo em ergonomia, tem um visual discreto, porém marcante, é bonito e tem uma ótima pegada, além de suporte a NFC, podendo usar com Amiibos, joystick com Hall Effect e um bom motor de vibração, bem como um excelente e funcional aplicativo que ajuda a manter o controle atualizado e te dá um monte de funcionalidades e customizações. Além disso, traz dois botões aqui na parte de trás que podem ser customizados, o que é mais um ponto positivo, tá? Por outro lado, como pontos negativos, eu diria que o barulho dos cliques que ele constantemente emite ao apertar os botões pode ser um incômodo. A ausência de customização da intensidade dos botões de ombro pode ser outro incômodo, e a presença de dois botões na parte de trás, embora eu acabei de listar como ponto positivo, pode também ser visto como um ponto negativo, depende de quem vê, já que controles concorrentes podem trazer não só 2, mas 4 botões na parte traseira, dando ainda mais possibilidades de customização. Esse aqui, em comparação com o Nitro Deck, eu não sei qual que eu gosto mais, cada um tem uma funcionalidade que me chama mais atenção, tá? No momento que esse vídeo está saindo, o MobaPad M6 HD está saindo por volta de R$400 mais impostos em sites como AliExpress, e a versão top de linha desse modelo M6. Para você que achou o preço salgado, como alternativa, é possível buscar pelo modelo MobaPad M6S, que sai por volta de R$285 por aí, mais imposto, tá? Infelizmente esse aí eu não tenho aqui para testar, não consigo te dizer, não cheguei a testar, mas de acordo com o fabricante, ele é muito parecido com o M6 HD, só que ele é mais barato, então ele tem algumas funcionalidades um pouco inferiores, como menos bateria interna, motor de vibração inferior e teclas mecânicas com tecnologia também um pouco inferior, não entregando essa sensação premium do M6 HD, mas ainda assim sendo uma alternativa viável e ergonômica e mais barata para solucionar o problema de pegada dos Joy-Con. Eu vou deixar links na descrição e nos comentários para vocês, tá? Agora vamos rapidinho falar do MobaPad N1HD, uma alternativa ao Pro Controller do Nintendo Switch. E eu vou ser rápido aqui, porque muita coisa a gente já falou, tá? Vai facilitar muito pra gente, porque tudo que a gente já falou do M6 HD até agora se aplica a esse controle aqui, exceto que ele é um controle inteiriço, ao invés de a gente ter o design de um Joy-Con, né? Focado em substituir o Joy-Con e funcionar aqui do lado do Switch, ser partidinho ao meio assim. Então vamos lá! Na caixa vem o controle em si, o manual de instruções, vem um cabo USB-C, USB-A
para carregamento e para conectar ele em outros dispositivos se você quiser usar cabeado. Já já a gente fala sobre isso. E vem também um D-pad padrão para você poder trocar se você não curtir esse com espaço para o dedo todo. Olha só. A gente também tem um receptor Bluetooth USB para você conectar ele nos dispositivos e usar sem cabos se você assim desejar. Galera, a pegada dele é bem boa também, super confortável. Ele também tem um ar de controle bem construído, usa botões de tecnologia mecânica e de silicone líquido que melhoram o conforto e a empresa diz melhorar também a durabilidade disso, tá? Também tem o mesmo motor de vibração dos Joy-Con, joysticks com Hall Effect, compatibilidade com NFC, que significa que também tem suporte aos Amiibos, tem giroscópio para funcionar como controle de movimento e pode também ser customizado via aplicativo de forma analógica, se você quiser, né? Analógica você apertando os botões aqui, customizando ou no aplicativo mesmo, contando com funções como turbo e macro. Ele também possui bateria que garante uma boa duração de horas sem precisar ser recarregado e você pode carregar com você, onde você quiser, tá? O grande diferencial dele é que, além de tudo isso que a gente falou, ele funciona não só com o Nintendo Switch, mas também com outras plataformas, como PC e celulares iOS e Android. Ele vai fazer a leitura, vai conectar lá e tá de boa. Ele também tem uma boa pegada com a parte traseira texturizada e tem dois botões extras na altura dos dedos médio e anelar, que podem ser customizados e você encontra ele nas cores preto, branco e rosa com roxo. Na data que eu tô fazendo esse vídeo, vocês acham ele por cerca de R$ 235 mais impostos em sites como o AliExpress, e eu acho que ele é um bom controle não só para o Nintendo Switch, mas para quem joga em PC e celulares também, porque ele tem um excelente custo-benefício. Pelo valor que ele custa, ele é muito bem feitinho e muito bem montadinho, tá? Pontos positivos e negativos são bem parecidos com o que a gente falou aqui do MobaPad M6 HD, ou seja, de positivo a gente tem a boa pegada, os botões com apertos suaves, visual discreto e marcante, suporte a NFC e Amiibos, joystick com Hall Effect, capacidade de customização dos botões, dois botões aqui na parte traseira também, aplicativo responsivo, bom custo-benefício e aqui a capacidade de você usar o controle tanto com o Nintendo Switch como no PC e celulares iOS e Android. Então é legal pra caramba porque você bota um controle desse na bolsa e você só precisa carregar ele e pode alternar o seu uso com vários dispositivos que você tiver, seja seu celular, eu quero jogar no celular, eu quero jogar no Switch, eu quero jogar no PC, você leva isso aqui e tá suave, tá? Pontos negativos, eu também repito aqui, botões com cliques barulhentos. Ausência de customização de intensidade dos botões de ombro e apenas dois botões traseiros para customização, tá? Para controle alternativo de Nintendo Switch PC, eu recomendo o MobaPad N1 HD, que eu passei a usar junto com o meu surrado mais amado. Pera aí que eu vou pegar ele para vocês. Olha só que belezura, mano. O Gully Kit, velho. Esse aqui é um Gully Kit King Kong 2 NS 09, que tá na mesma faixa de preço e é bem bom também, tá galera? Esse aqui tem muito tempo que eu uso, eu não fiz vídeo dele aqui no canal, mas fica aqui a recomendação. Funciona também com Switch, PC e celulares iOS e Android. A única questão aqui, pra gente fechar o vídeo, é que eu recomendo não pegar o branco como eu fiz, porque ele vai encardindo aos poucos. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas os analógicos já estão meio amarelado, ele vai amarelando aqui atrás. Eu me preocupo que isso possa acontecer também com os MobaPad, então fica aí com recomendação final, talvez pegar na cor preta, mesmo você limpando, tomando cuidado, olha só, fica umas marcas de uso bem nervosas assim, fica meio esquisito, eu prefiro preto, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, esse deve ser o último vídeo de review de acessórios do Nintendo Switch aqui no nosso canal, já que agora a gente se prepara para os vídeos focados no lançamento do Nintendo Switch 2, que acontece em junho e a gente deve fazer bastante conteúdo aqui. Tá vendo esse vídeo no futuro, depois de junho? Confere os nossos vídeos do Switch 2, acessórios e coisas mais, gameplays e por aí. Deixei um monte de recomendação de vídeo de review de controle de Nintendo Switch que a gente fez aqui no canal pra vocês aí na descrição, nos comentários. Assistam, deixa like, compartilha, manda pros amigos. Se vocês têm perguntas, deixa aí também que eu vou tentar responder pra vocês. Grande abraço, valeu e tchau!